Olá, seja bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre o conceito de ato falho. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito para receber não só esse conteúdo, mas todos os conteúdos, inclusive a aula ao vivo do nosso canal, e também dar o seu joinha, o seu gostei, para poder mostrar o quão importante é esse tema ou a psicanálise para você. Bom, vamos lá então para o conceito de ato falho. Para a gente poder pensar em ato falho, a gente tem que fazer então uma volta, uma espécie de retroação nesse conceito para a gente compreender da onde que surge essa noção, essa ideia. É claro que ela está no campo das equivocações em referente ao discurso. Quando a gente fala sobre ato falho, a gente quer falar sobre um tropeço na nossa fala, um tropeço como trocar o nome, por exemplo, de alguma pessoa, ou como condensar dois sons de uma palavra, ou como, enfim, você fazer alguma troca que a gente chama de involuntária ou que dentro da psicanálise a gente vai chamar de inconsciente. Então, nesse aspecto retroativo, vale dizer que todo ato falho é uma manifestação acima da barreira da censura, ou seja, no nosso consciente, de um desejo inconsciente. Mas todo e qualquer ato falho? Não. Mas eu já expliquei sobre isso num vídeo lá no Instagram, você pode ir lá e ver rapidinho. Mas voltando aqui, esse ato falho, referente a um desejo inconsciente, é um desejo que é recalcado, um conceito muito importante no que diz respeito à estrutura do neurótico. O recalque, o Ferdinand, ele diz respeito justamente a esse movimento de negar aquilo que realmente a gente não gostaria de viver, mas que se apresenta diante de nós como um desejo, como uma espécie de conflito. Porque na consciência, nós não fazemos somente aquilo que nos é, vamos dizer, moralmente aceitável. Muitas coisas aparecem diante de nós como uma espécie de desejo, de vontade, freudianamente falando, e que faz com que a gente, então, queira realizar algo que vai contra, de repente, os nossos princípios. Falando num nível aqui de superego, algo que vai contra aqueles conteúdos externos que foram introjetados, enquanto valores, família, religião, entre outros aspectos que a gente assume de caráter moral, ético, né, e que vai reger, assim, a nossa, vamos dizer assim, esse movimento castrador do nosso desejo. Então, se por um lado a gente deseja, a gente também deseja coisas das quais a gente mesmo repudia. E às vezes esse repúdio é tão grande que a gente faz força para esquecer. A gente quer deletar, mas tudo que a gente tenta deletar enquanto desejo, a gente não deleta, a gente preserva. E esse movimento de negar, de afastar, é aquilo que a gente vai chamar então, daquilo que eu contei para vocês, não mais retroativamente, agora no movimento, de recalcar. Então esse mecanismo de recalque, que desde a separação no complexo de Édipo é provocado como recalque primeiro, ele se apresenta disponível na estrutura do neurótico como aquilo que vai então afastar o nosso desejo da consciência. Afastar o desejo da consciência é preservar enquanto linguagem no inconsciente. É como dizer para vocês em outras palavras, o nosso desejo permanece. Permanece querendo dizer, querendo falar. E ele, então, encontra movimentos para romper essa barreira da censura. O ato falho, então, Freud vai chamar de a volta do recalcado, porque esse desejo encontra a possibilidade de romper a censura num discurso, numa relação, numa fala, e causa, então, uma equivocação, um tropeço. E eu acabo, então, manifestando o meu conteúdo neurótico, ou seja, o meu desejo, na fala. Então, às vezes, eu tropeço porque eu estou falando sobre aquilo que eu realmente quero, aquilo que eu realmente desejo. Não aquilo enquanto eu demando um nível de consciência. Então, vale dizer que muitas vezes, quando a gente chama ato falho, por ser um nome técnico, a gente tem que lembrar que todo ato falho, na verdade, ele é um ato bem sucedido, porque eu estou dizendo aquilo que o desejo quer dizer, quer fazer, quer realizar, uma forma do inconsciente se satisfazer. Então, vale dizer que o ato falho é um desses aspectos que o Freud chamou de volta do recalcado, assim como a transferência, os sonhos, o sintoma, entre os xistes, que é um mecanismo social, e logo falaremos sobre ele aqui, mas que se apresenta para nós, então, como uma equivocação, pelo menos aqui no campo da linguagem.